Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. Normal é ser paranormal. Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Hoje mais um programa maravilhoso, né? E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Que nos apoiam toda semana e nós queremos convidar você que deseja patrocinar este programa, divulgar o seu trabalho, ser entrevistado. Você pode entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. É verdade. E quarta-feira nós convidamos você para estar conosco na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um tema de autoconhecimento, de consciência, né, Kátia Gaia? Às 21 horas e também na própria quarta-feira pela manhã nós estamos na Demais TV, ao vivo às 10 horas. Então, se você quer saber tudinho, como funciona a nossa agenda, nossos vídeos, nosso canal no YouTube, é só ir para o nosso site, www.programaenigmas.com.br. Será um prazer, né, Cris? Uma contar honra, com né? essas pessoas. Eu quero aproveitar você, nessa quarta-feira, agora, eu estarei com Lucimara Parisi e com Maria Carmen Pereda. Você quer saber tudo sobre ETs? Como eles são? Qual é? É uma cientista que está... Tipologia, vai né? falar toda a tipologia deles. Vocês já conhecem, né? Maria C. Pereda é PhD em farmacologia e ela vai rasgar o verbo sobre essa questão alienígena. Muito bom. Mas, Eu adoro o tema. Kátia, antes da gente chamar o nosso convidado, que aliás é uma sumidade no assunto de ufologia, nós vamos chamar aí você para conhecer o UFOex. congresso da UFOex, Pode agora colocar, em gente. Minas Gerais. Olha lá, dia 23 e 24, o Congresso de Ufologia lá em Extrema. Então, é pela Secretaria da Cultura e vocês podem se inscrever. Aliás, vocês podem ir, porque é gratuito. Você vai ter acesso aos melhores ufólogos do Brasil, inclusive presença marcada e registrada. Minha, da Cris e também do nosso convidado que vocês vão conhecer. É verdade. Ele é uma sumidade de ufologia e é ufólogo, pesquisador nato e vai falar verdade sobre as verdades e as mentiras do caso Varginha. Joseph Prado, tudo bem, Joseph? Bem-vindos ao programa Gratidão. Enigmas. Gratidão pela presença, honra enorme estar contigo. Eu que agradeço o convite de vocês e vai ser um prazer falar para vocês e para o público todo do canal. Uma honra. Este caso que todo mundo ainda tem dúvidas. É não verdade, mesmo? né? O caso Varginha, apesar de ser muito conhecido para quem está no meio, tem gente que não conhece. Basicamente, eu posso dizer que é um caso mais importante da ufologia mundial, não só nacional. Eu acredito que até mais que o caso Roswell, dada o envolvimento de diversos órgãos governamentais e a captura de 4 criaturas, sendo algumas vivas, outras mortas, pelas Forças Armadas Brasileiras. Dá um breve relato de como foi esse caso Varginha para o nosso internauta que está ligadinho aí agora. Vamos fazer aquele resumo de 30 segundos. Isso aí. Basicamente, uma criatura, na madrugada anterior a que as criaturas foram avistadas, um casal de ruralistas que viram a nave passar acidentada por cima da fazenda deles, o que agitou o gado deles e por isso chamou a atenção. Essa nave, eles descreveram como ter um formato de submarino, que foi o que eles conseguiram descrever, e mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus. E parecia, ela soltava fumaça e a traseira dela parecia como se fosse metal batendo, igual aquelas fitinhas de ventilador. Uhum. Então, o que dava a entender que estava variada. No dia seguinte, as 3 meninas, que as famosas meninas do caso Varginha, a Kátia, a Valquíria, e eu sempre esqueço o nome de uma delas, me desculpem. Inclusive, a Kátia vai estar no UFOex com a gente. Estará lá conosco. E o Joseph também está na UFOex. Também estarei lá. Elas viram a criatura voltando do trabalho, elas viram a criatura no terreno baldio, se assustaram e voltaram correndo. Quando a mãe delas voltou, não viu a criatura, mas viu as marcas no local e sentiu o cheiro que ela foi parecido com amoníaco, que é um cheiro forte. Os bombeiros foram acionados e capturaram uma criatura no barranco um pouco antes delas terem visto, pela manhã. E à tarde houveram operações militares para fazer a captura das criaturas que estavam na mata que ficava próxima ao Jardim Andere. Se a gente colocar no mapa, aqui não dá, eu nem trouxe um mapa para mostrar isso. O sítio, a fazenda onde os ruralistas viram e o local onde as meninas viram
ficam nos dois opostos entre a mata onde as criaturas foram capturadas pelo exército, que Correto. fez uma operação de pente fino na região e capturou uma viva e uma morta. Olha que A interessante. morta, pelos relatos que foram dados, ela foi morta pelos militares. Um deles se assustou porque uma das criaturas era um pouco diferente e disparou. E acabou matando a criatura. Como que a gente deduziu que é uma viva e uma morta? Porque nos relatos de quem viu, inclusive tinha um pedreiro fazendo uma obra na região, que era uma região em expansão, ele notou que um dos sacos de campana, aqueles sacos de transporte dos militares, um estava parado e o outro estava se debatendo. Então, assim, seja lá o que for, uma não se mexia, a outra mexia. Correto. Também teve uma coisa importante, houve o envolvimento de um policial militar, da inteligência da polícia militar, que é o Marco Elixerese, que acabou falecendo em decorrência do contato com a criatura, e as criaturas capturadas, no caso Varginha, acabaram sendo transferidas do Exército para a Unicamp, onde lá foi feita a necrópsia, a autópsia, e de lá seguiram para os Estados Unidos. De lá não soube mais nada, né? De lá não sabemos mais nada. Mas eu quero começar pelo seguinte, nós aqui no Enigmas, Joseph, ficamos sabendo que você revelou documentos inéditos do caso Varginha. Existe ainda documentos inéditos? Tem alguma coisa que foi escondida que você tem para nós mostrar aí? Sim, inclusive foi semana passada ou retrasada, nós divulgamos uma cópia completa do inquérito policial militar feito pela Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Já existia na internet, divulgada por algumas revistas de ufologia, pela revista Isto É, uma cópia do inquérito policial militar. Mas essa cópia que foi divulgada amplamente por anos, sempre faltavam 71 páginas. E era uma cópia de má qualidade. Todo mundo que tinha uma cópia desse IPM, sejam os pesquisadores que escreveram sobre o assunto, que publicaram o livro, sempre tiveram uma cópia de baixa qualidade. Só passa para o nosso internauta onde está essa... Inclusive, eu trouxe a capa do inquérito. Esse é o inquérito Olha só. policial militar. Porque o pessoal fala assim, mas ele não divulgou, ou a pessoa foi lá e não divulgou onde está, vocês estão falando... Se você puder, está no teu Facebook ou está no... Está no nosso site, no www.portalburn.com.br. No final do programa... isso, tá aí. Esse daí. Esse é o endereço do nosso site. Inclusive, colocar o seu contato, então se prepara. Pode escrever. Inclusive, se você tiver informação sobre o caso Varginha, novas, antigas, contatos, venham falar com a gente, porque a gente vai atrás. É verdade. Então, você disse que tem aqui um piloto chamado Carlos, que ele viu os destroços da nave sendo resgatado por esses militares. Isso é verdade ou isso é mentira? Então, na época, lá em 96, essa história já tinha sido veiculada, na época os pesquisadores envolvidos, o Edson Boaventura, o Claudio Covo, o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, que são os dois principais investigadores, eles já haviam identificado esse relato. E houve uma discordância entre alguns deles, porque o relato desse piloto Marcos, ele se assemelha muito com a história do caso Roswell. Ele diz que ele estava indo, ele viu a nave acidentada, e aí quando ele viu a nave passando, quando ele chegou lá, já tinha os militares no local, ele entrou no meio do local onde estavam os militares, pegou o metal na mão e amassava, e ele desamassava, igualzinho a história do caso Roswell. É verdade. Não é parecida, é igualzinha. Idêntica, né? Idêntica. E eu acho que assim, são alguns pontos falhos nessa história. Primeiro, se ocorrer um desastre, um acidente, a polícia já dá uma evitada das pessoas chegar perto. Os militares não iam deixar ele entrar dentro da área de destroços. Com certeza. Já é a primeira Verdade. coisa. Segundo, esse cara desapareceu, né? Ele apareceu lá e desapareceu. E terceiro, a similaridade com o caso Roswell não foi parecida, foi uma cópia. O que levou os pesquisadores na época a descartar isso como verdade. Por quê? Estava mais parecendo um serviço de desinformação para tirar o foco da rota correta da investigação do que algo real. Isso é triste porque acontece em vários casos. E na ufologia tem isso, eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras, inclusive para causar essa desinformação, para não sabermos da Exatamente. realidade, né? Não, exatamente. No nosso site lá tem entrevista que eu e o Edson a gente fez com os irmãos Mondini, que eram dois pesquisadores que também estavam no caso na época, e eles contam como que um militar da Força Aérea tentou fazer a desinformação com eles, trazendo informação falsa, Olha e só. até que eles pegaram o cara no pulo. Quando eles pegaram o cara no pulo, porque o cara falou uma coisa que eles só tinham conversado entre eles por telefone. Ele falou, ele está grampeando nosso telefone. E aí que eles pegaram a situação, o cara desapareceu também.
Olha que interessante. Mas eu tenho uma pergunta aqui. O inquérito policial feito pelo Exército Brasileiro fechou a questão dizendo que a criatura era um cidadão varginhense, chamado Luiz, conhecido como Mudinho. Você concorda com isso, Não, de Joseph? forma alguma. Super esquisito. Tem umas Queremos imagens. saber, né, Katia? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que aconteceu. Vamos lá. Esse é o Luiz. Tá? Essa foi uma foto tirada, faz parte do inquérito policial militar, uma foto colorida tirada do Luiz, na mesma posição que estava o ET de Varginha. O Exército, você lendo o inquérito, você percebe que em um determinado momento do inquérito, o militar que tem o conhecimento técnico da coisa, ele passa instruções da sequência de filtros que ele queria que fossem feitos na foto para que ele se parecesse com o ET de Varginha, vamos dizer assim. Se ele puder mudar as imagens, vai ter algumas fotos. Ó, essa foi a primeira foto, já invertida a posição, virada para o lado que as meninas viram. Aí vai ter a próxima imagem. Ó, pode passar a próxima. Dá pra ver que é um ser Ó, humano aí já normal. começaram a fazer os filtros para tentar chegar na imagem que elas viram. Aí a próxima imagem, dá uma olhada, já mudou a cor para marrom. Tentou preto e branco porque estava escuro, elas não viram. Mais uma imagem. Agora desfocou, borrou, pronto. Eles concluíram que isso daí foi o que elas devem ter visto. A comparação do desenho com... Olha só o que eles tiveram... A mágica técnica que eles tiveram que fazer para justificar o Luiz ser o ser de Varginha. E Agora, a essa é a tecnologia comparação. não foi muito legal Eu queria aí, que não. vocês me dissessem se uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que estivesse levando uma pesquisa a sério, conseguiria dizer que o descrito pelas meninas à esquerda, e não só pelas meninas, por outras pessoas envolvidas, e o rapaz da direita, são a mesma coisa. Totalmente diferente. Não, nada a ver, né? não há como levar a sério um inquérito que consegue Não há. concluir isso. E agora o mais importante de tudo. Tudo começou com o relato das meninas, Certo. certo? Que foi que tornou a público. O Exército concluiu que o que elas viram foi o Luiz. Pergunta para mim se eles, pelo menos, entrevistaram elas. Entrevistaram ou não? Não, Não. não. Interessante, né? O Exército concluiu o que elas viram sem falar com as principais testemunhas. Você acha que né? isso é um inquérito que é feito de forma séria? Então Esse inquérito ele foi conduzido para chegar a uma conclusão. Ele não Conduzido para desinformar, assim, né? ele não buscava a verdade, ele buscava uma verdade E buscou específica. implantar uma verdade, né? Eles já sabiam o que eles queriam e eles se moveram o inquérito para chegar no que eles queriam fazer, que era acabar com o caso. Desacreditar. Na verdade, o final do inquérito foi que os ufólogos eles tiraram o crédito, a credibilidade dos ufólogos e das meninas. Dessa forma, assim, se aquilo não aconteceu, então todo o resto é mentira. Foi resumindo em miúdos, foi mais ou menos isso. Mas isso é bem comum no meio ufológico, né? O bom é que a Kátia vai estar lá no FOEX. É verdade. Né? Você pode ir lá perguntar, ela vai responder, eu tenho certeza disso. Né? Agora, é verdade que veio a óbito um policial que capturou uma das criaturas? Esse é o Marco Elixerez, e é uma das últimas fotos que eu mandei, tem a foto dele de capacete. Isso, exatamente, é o Marco Elixerez. Ele era um jovem, 20 e poucos anos, plena saúde, e ele era um P2, ou seja, ele não era um policial militar comum de rua, ele era da inteligência do Exército. Eles estavam de ronda na região, já sabia da movimentação que estava acontecendo, e durante o caminho, eles se depararam com uma das criaturas. Estava ele e o colega dele de viatura. Das quatro, uma delas. uma delas. Ele saiu do carro e agarrou a criatura com a mão limpa, sem luva, sem proteção, sem nada. Agarrou a criatura e enfiou no banco de trás e foi agarrando, vamos para o hospital. Nessa de ir para o hospital, a criatura se debateu. Ele descreveu a criatura como meio abobada, tudo, mas a criatura ainda assim se debatia. Como seria qualquer pessoa ou ser se debateria. Claro. E quando ele se debateu, ele arranhou debaixo do braço ele. Não foi um arranhão de ataque, foi de se Sim. debater. Até ele chegou a rasgar a blusa, trocou a camisa, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, ele sentiu que estava fazendo uma pústula debaixo do braço, e foi para o hospital, e lá acharam que era um pelinho encravado, tudo tiraram para ver. A princípio não era nada. E ele começou a adoecer, foi para o hospital, e ele veio a falecer. Quanto tempo isso? Foi assim, eu não lembro de cabeça, assim, eu não sou Meses. muito bom de memória. Foi rápido, né? Foi rápido. E o interessante é o seguinte, ele é uma pessoa super saudável, e ele morreu de pneumonia. Tudo começou com um machucadinho e ele morreu de pneumonia. Agora, o mais interessante, durante a conversa com a família,
o Exército sugeriu Carinhosamente, que o né? enterro fosse rápido Uhum, e, se possível, em caixão lacrado. uhum. E pergunta se elas conseguiram depois exumar o corpo. Não, Nunca mais, né? nunca mais. Nem sabe onde foi Hoje o parar, assunto né? meio que morreu, né? Assim, a família também não vai mais muito atrás, que também é uma coisa triste, acho que é melhor Claro. também não Existe cutucar. também a emoção da família por trás disso, Exatamente. de não saber a verdade, de não ter, né? É verdade. Mas eu tenho uma pergunta aqui. O Major Causa, da Escola de Sargentos de Arma do ESA, disse em depoimento na TV que as duas criaturas eram um casal de anão grávidos. Isso procede? Joseph, fala, Joseph. Isso é procede, interessante. Joseph? Gente do céu. Por favor, hein? O Major Causa, ele é uma coisa interessante. Desculpa falar desse jeito, mas as pataquadas do Exército, nesse caso, foram São ridículas. diversos, né? Por quê? Uma das posições do Exército, em dos momentos, foi convocar uma coletiva de imprensa para dizer que não houve uso de nenhum material do Exército, nenhum efetivo do Exército, nem caminhão, nem nada, naquela época, para captura de ET, nem nada. E nisso, nesse dia, o Major Causa estava na sala. Algum tempo depois, o Major, não lembro se anos ou meses, ele deu uma entrevista para o Discovery Channel, onde ele fala que a movimentação coincidiu com o fato de ter dois anões, um casal de anões que estava grávidos no hospital, que coincidiu com a captura da criatura. Eu não sei se foi um ato falho ou se ele chamou os anões de criatura, que esse seria um ato extremamente preconceituoso. Totalmente. Então, assim, tanto uma forma como outra, ele se enrola. E o pior, ele estava na sala quando o chefe dele falou que eles não fizeram nada. E como é que ele vem depois falar que fizeram? Pô, vamos entrar num acordo. Fizemos, não fizemos. O mentiroso não consegue sustentar uma mentira, né? Você E sabe ainda que mais quando tem muita gente o envolvida. cérebro foi projetado para falar a verdade. Então, por isso que a pessoa cai em contradição com a Tia Gaia. Com certeza. E, inclusive, o vídeo dele falando está no nosso site. Lá a gente tem uma linha do tempo sobre o caso Varginha. Você consegue ver ele falando, a gente chega a dar risada. Então, repete o site para o pessoal. É www.portalburn.com.br. No campo de busca, basta digitar Varginha, você já vê todos os artigos sobre o caso Varginha. Bem, Você está gostando, né, Kátia? eu acho que nós vamos pro intervalo, Eu estou né? adorando porque o Joseph está esclarecendo o caso Varginha, porque a gente percebe que tem muito pesquisador que só fica na internet. Mas ele foi lá e colocou o dedo na ferida e está trazendo evidências diferenciadas, mostrando a verdade com documentação, né, Joseph? É o que a gente sempre tenta fazer. Se a gente vai falar do caso, a gente tem que trazer material. Ah, mas o caso é antigo. O caso é antigo, mas a gente tem material novo para trazer aí. Claro, Olha claro. aí, tem um E- inquérito. E as pessoas querem saber, viu, Joseph? É importante tudo que vocês, direitinho. ufólogos, tenham, se abram para vir na mídia para falar desse assunto. Não, e é o que a gente Sem procura receio, fazer. sabe? E é o que a gente Sem realmente receio. procura fazer. Tentar divulgar o máximo possível. E se reunirem, né? Porque é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue ver no meio. Mas eu espero que consigam. Que um dia a gente chegue lá. Isso. Porque por enquanto a ufologia tem sido uma fogueira de vaidades. A gente vê até pseudos revistas ufológicas, né? Dá pra gente Incentivando fazer também. incorporação de ETs em centros espíritas. E- Mas isso vai ser para um outro papo, né, pessoal? A gente vai para um rápido intervalo, porque conversar com o Joseph está sendo uma delícia, né, Nossa, Kátia eu Gaia? tenho um monte de perguntas. É mais de 1,5 milhão de acessos, hein, pessoal? Pode mandar suas perguntas aí, o Joseph vai voltar e falar de outros casos, que eu sei que ele tem bastante assunto. Entra aqui no canal e Isso escreva aí. sua pergunta. Já já a gente volta. Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-lo a assistir o nosso programa na Demais TV todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Então, acessem e participem. É ao vivo. É verdade, mas antes de chamar o nosso convidado, gostaria que você colocasse o cartaz da UFOX, onde Joseph Prado também estará presente, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, Edson Boaventura e tantos outros ufólogos aí seríssimos da área que vão levar muito esclarecimento, né? Assim Dia esperamos. 23 e 24, inclusive a Kátia, que é uma das... Agora ela é mulher, né, gente? Agora ela cresceu. Então, ela também é um dos casos, né? Era uma estava menina no na época caso da questão do caso Varginha, né? Era uma Então, ela mocinha, estará lá. né? Olha aí que interessante. Então, dia 23 e 24 de outubro, na cidade de Extrema, Minas Gerais. E essa quarta-feira à noite, às 21 horas, estarei com Lucimara Paris e também na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Então, pessoal, né, entre em contato aí e assista a gente, né? Muito bom. Eu vou fazer outra pergunta. Claro, Porque claro. tem ó, um monte.
Deixa eu só aproveitar, só Claro. lembrando, o nome que a gente falou do piloto no primeiro quadro não era Carlos, era Marcos. Marcos. Exatamente, do Eu tal quero- piloto. Retificando, pessoal. Retificando a Isso informação. mesmo. Eu quero, você falou Marcos, eu falei Carlos. Eu que peço desculpas. Você Falou perfeitamente. Houve algum tipo de punição para os militares envolvidos na operação de captura e transporte desses seres? Houve, e foi bem interessante. Teve um momento histórico do caso Varginha, foi quando os ufólogos do grupo dos 7, que eram os 7 principais investigadores do caso, se reuniram para fazer a declaração pública para toda a imprensa sobre o que estava acontecendo. E naquele momento foi aquela discussão, pô, falar o nome dos militares ou não falar ou não falar. E eles chegaram naquela situação, a gente tem que entregar alguma coisa para a imprensa, a gente não pode falar que não vai falar nada, que a gente vai sair daqui como chacota. Claro. E então o Pacatini dissertou o nome de todos os militares envolvidos, que são os militares que eles conseguiram os depoimentos em vídeo, alguns deles e tudo mais. Na mesma noite todos foram presos. Interessante, né? Só saíram porque o pai de um deles esperneou, foi falar com o comandante lá, esperneou no quartel e falou, ou vocês soltam meu filho, ou eu falo tudo para a imprensa, do que eu sei, que o meu filho já me contou. E aí eles foram soltos, mas basicamente foi todo mundo preso. Muito interessante, né? Pois é. No quartel, tá? Ninguém foi pra cadeia, foi preso no No quartel, quartel. isso. Todas as criaturas avistadas coincidem com a descrição das meninas que viram no terreno baldio? Não, isso é interessante. Todo mundo fala do ET de Varginha, aquela criatura que todo mundo conhece, agachadinha, com os 3 bolinhas na cabeça, marronzinho. Mas foi avistada também, que foi inclusive a que assustou aquele militar que deu o tiro, Correto. uma criatura peluda. Olha que interessante. A criatura do caso Varginha, que todo mundo descreve, ela tem aquela pele meio viscosa, que parece que foi besuntada de óleo, coisa assim. Mas existia uma peluda, que foi justamente a que assustou o militar que disparou o tiro de FAL, que veio a matar a outra criatura. E essa criatura? Então, essa criatura, assim, a gente não tem detalhes do que aconteceu com ela. Porém, nós temos relatos de outras pessoas, inclusive relatos que estão em boletins de ocorrência policiais, Olha que que o interessante. Edson, inclusive, conseguiu as cópias essa semana, com o desenho das criaturas peludas que foram vistas alguns meses depois na região de Minas Gerais, próxima a Varginha. Ou seja, se é a mesma criatura, não sei. Mas é uma coisa importante lembrar que logo depois do caso Varginha, a incidência ufológica nos meses seguintes na região foi muito alta. Cresceu muito. Assim, a gente não pode... Primeiro, uma coisa importante, a gente nunca pode dizer que era o ET de Varginha. A gente pode falar que era uma criatura estranha capturada em Varginha. Certo. Eu não tenho como te provar que aquilo é um extraterrestre. Seria Claro. ser É leviano uma da minha parte criatura, falar né? isso. Claro, claro. Mas o que a gente sabe é que houve uma intensificação do avistamento de OVNIs na região. Tanto que a ESA recebeu um radar portátil para poder monitorar a região, que eles não Olha tinham que radar. interessante. O que nos levou a pensar na teoria de que poderia ser uma operação de busca e resgate. Resgate. Pensa como uma cabeça militar ou uma cabeça de um expedicionário. Você levou a sua equipe para um lugar. O equipamento deu problema, eles se perderam, eles foram capturados. O que você faz? Você manda uma equipe de busca. Então a gente assim, supõe que pode ser, sejam esses seres extraterrestres ou não, eles podem ter vindo capturar. O que foi que levou a Terezinha, aquela senhora que estava no zoológico, a ver aquela criatura que tinha a mesma descrição do caso Varginha, mas ela descreveu com um capacete dourado. Olha que Pode interessante. ser uma das criaturas que estavam lá que eles devem talvez ter pensado, essa civilização aqui, ou esse povo aqui, faz o que com criaturas estranhas, diferentes? Coloca nesse lugar aqui, que era o zoológico. Então ela estava lá, talvez procurando os similares a ela naquela região. Sim. E é verdade ou é mentira que a criatura foi levada para a Unicamp em Campinas? É verdade. Os depoimentos dos militares envolvidos e toda a situação nos mostra que ela foi para Campinas, na Unicamp. Em um laboratório, vamos dizer assim, secreto da Unicamp. Como que a gente faz? Vocês estão falando de um laboratório secreto que ninguém conhece. Como que você pode afirmar isso? Simples. Primeiro que os militares deram depoimento que levaram para lá. Isso está gravado em vídeo, apesar dos ufólogos que detêm esses vídeos hoje se recusarem a passar isso até para outros ufólogos, eles guardam essa informação, apesar de pregarem na mídia a liberação, a liberdade de informação. Eles mesmos retêm. Retém, E não só interessante. para o público, eles retêm isso. Paradoxo, Não né, dá, Katia não Gaia? dá. Eu chamaria de hipocrisia. Mas, Hipocrisia enfim, total, né? eles detêm essa informação e não passam nem para outros ufólogos.
Então, assim, se você quer pesquisar a informação que está lá, você não pode, porque é deles. Então, não pode passar. Eu já vi os vídeos. Patentearam, inclusive. Eu já vi os vídeos. Não todos, mas eu já vi alguns vídeos. Mas eu não tenho cópia. Tá? Porque eu não posso ter cópia. Mas, enfim. Esses depoimentos levam a isso. E a gente... os irmãos Mondini chegaram a entrar em um elevador dentro do Hospital das Clínicas com uma câmera escondida. E o rapaz que estava com eles lá, que era o funcionário, falou para eles, e está gravado em vídeo, que existe um laboratório subterrâneo que só dá para chegar digitando código nos botões do elevador. E para completar a história, nós conseguimos, graças ao nosso amigo o Philip Kling David, que também é membro da nossa equipe, da equipe Burn, ele conseguiu o contato de uma pessoa que viu, junto com um amigo, a criatura em um laboratório da Unicamp. E nós fomos até lá, nós entrevistamos ele nos levou ao local que ele viu. Ele relatou que ele estava lá no dia e teve seguranças armados que vieram atrás deles, mas segurança armado com arma automática, para mim, com rifle e Uzi, para mim, com metralhadora, submetralhadora, não é segurança. E ele sempre relatou que quando ele esteve lá, sempre a segurança vinha atrás dele. E quando nós pedimos para ele nos levar lá, ele começou a suar frio, falou, não sei se eu vou. A gente gravou essa entrevista com ele. Perceberam que ele estava nervoso, né? Isso é inédito, assim, nós não revelamos o vídeo ainda por questão de... Ele pediu ainda para não revelar, porque ele é envolvido com o comércio da região, tudo. Ele não quer se expor ainda, mas a gente está negociando com ele. Mas foi legal, quando a gente foi até lá, enquanto a gente estava fotografando, vendo tudo, chegou um segurança de moto. E também chegou um helicóptero sobre nós. E o Edson estava filmando com o celular. Ele não pegou o helicóptero, mas deu para ouvir o helicóptero. E eu estava tirando as fotos, só que a minha reação na hora não foi levantar a câmera e fotografar o helicóptero. Na hora, eu pensei só na testemunha. Eu falei, o cara trouxe a gente até aqui, eu não posso expor ele. Então, na filmagem, você vê eu saindo correndo em direção a ele e empurrando ele para a parede, para tirar ele do ângulo de visão. Eu falei, se for expor alguém, é eu e o Edson. Agora, claro. A testemunha não. Se preservar, né? Eu tenho uma pergunta. O Pacatini, ele era um dos investigadores. Verdade que ele sumiu? Foi. O Pacatini foi um dos principais investigadores junto com o Birajara. Um tempo depois do inquérito policial militar, que é uma coisa interessante, que eles chegaram a ficar, pelo próprio inquérito, você vê que eles ficaram quase 4 horas depondo, cada um deles. Em especial o Pacatini. Não tem 4 horas de conversa detalhada, são 3, 4 folhas, você não leva 4 horas para falar o que está escrito ali. Mas, enfim, ele realmente, depois do caso, ele continuou divulgando o caso um tempo depois, mas ele desapareceu. E, assim, desapareceu de não deixar rastro. Nós procuramos, até hoje, nós procuramos ele, nós fomos em alguns endereços de onde ele morava, conversamos com ex-vizinhos dele e todos lembram dele. Mas como uma pessoa reservada, de poucas palavras. A descrição comum que a gente tinha dos ex-vizinhos é um cara estranho. E assim, ele se move de um lugar para o outro meio que para não criar raízes, sabe? Não criar vínculos. O que aconteceu que levou ele a fazer isso? Pode ser uma perseguição também, né? Eu não sei se isso foi um acordo que ele fez, se ele decidiu se afastar, se ele foi forçado a se afastar porque os ufólogos foram pressionados, foram ameaçados, os irmãos Mondini sofreram ameaça, o Edson Boaventura sofreu ameaça, outros sofreram ameaça, então a gente não sabe se ele também sofreu algum tipo de represália nesse sentido. Então, eu posso te falar o que aconteceu com ele? Não. Posso especular? Especular, todo mundo pode especular. Todo especula, né? Mas que ele está sumido, sim, é fato. Ele está desaparecido. Está desaparecido. Bem, estaria a morte de alguns animais do zoológico de Varginha relacionados com este aparecimento da criatura? Lembra que eu comentei com vocês daquela operação de busca e resgate? Sim. Que a Terezinha Galo Klepf, que é uma senhora já falecida, ela viu essa criatura na grade, se assustou, entrou em pânico, ela estava numa festa lá no zoológico e foi embora. Eu não estou entrando em detalhes do caso, só quem quiser ver os detalhes depois pode ver no nosso site lá, tá? Mas focando nos animais mortos. Alguns animais morreram no zoológico. Isso eram animais como aves, eu não lembro se eram viadinhos e... São 2 ou 3, 4 espécies de animais. Mas nada parecido com a criatura. Não, nada parecido com a criatura. Mas elas são criaturas, são animais que morreram logo depois da Terezinha ter visto a criatura lá. O interessante de tudo isso é que os animais, eles têm rações diferentes, então não podia ser intoxicação pela ração. Claro. Se fosse na água, todos os outros teriam sido intoxicados e eles morreram de nada.
A necrópsia dos animais, você vê o depoimento do veterinário do zoológico, é que eles morreram de nada. A única coisa que foi incomum em todos eles é que eles estavam com as vísceras enegrecidas e eles tinham uma substância cáustica Interessante, né? no estômago. Então, assim, não sei se talvez a criatura, como todo mundo descreveu, ela era meio úmida, talvez ela tocou em alguma planta, ou por onde ela passou, os animais lamberam e acabaram morrendo, porque todos foram com problema no estômago. Então, assim, estaria ligado? É provável. O que eu posso dizer é o seguinte, os veterinários não conseguiram determinar o motivo pelo qual animais diferentes do mesmo local morreram todos juntos da mesma causa. Houve tentativa de suborno de alguém no momento dessa pesquisa? Teve, inclusive naquela reunião quando foram ditos os nomes dos militares, também estavam as 3 meninas estavam lá, e a mãe delas, ela revela que elas foram visitadas pelos tão conhecidos, tão famosos Homens de Preto. Olha só, hein? Quando a gente fala Homens de Preto, é importante tirar da cabeça das pessoas o MIB dos filmes. Do filme, né? É importante tirar isso. Tenta imaginar uma pessoa como eu, só que... Então, você é um homem de preto aqui, por exemplo. Hoje eu sou um homem de preto, mas qual que é a ideia? São sempre pessoas bem vestidas, normalmente de ternos pretos, porque você fala, mas por que terno preto? Cara, porque terno preto é a coisa mais comum do mundo. É verdade. Se você andar de terno preto aqui na Paulista, você é só mais um. Né? Então, assim, e outra coisa, mantém a pessoa uniforme. Você não consegue ver muitos detalhes do corpo da pessoa. O terno disfarça o corpo da pessoa. É fato. E elas foram visitadas, um falava, outros 2 não falavam, que é o procedimento padrão sempre nessas descrições. E a pergunta que ele fez para ela foi, qual é o sonho seu e das meninas? Sonho? O sonho. Sonho. É faculdade, é tranquilidade financeira, é brinquedo, é viagem. Porque se você fizer o que a gente vai te pedir, que é desmentir o caso, numa emissora de TV que nós vamos escolher, nós vamos te dar tanto dinheiro que nunca mais você vai se preocupar com dinheiro na sua vida. Essa foi a proposta. Desde que elas não comentassem nada com ninguém, eles voltariam para fechar o assunto com elas. Levariam elas para uma emissora de TV, que eles escolheriam, para elas desmentirem todo o caso. E no dia da reunião, quando elas contaram isso, elas assinaram o atestado que elas não aceitaram esse suborno, porque a condição era não revelar o suborno. E ela contou o que aconteceu, e a mãe dela foi bem taxativa, e as meninas também. Nós não vamos mentir. Nós vamos contar o que nós vimos. Nós não sabemos o que nós vimos. Nós nunca dissemos que vimos um ET. O que nós vimos foi aquilo. Nós não vamos mentir por dinheiro nenhum no mundo. Que legal, né? Você vê que tem gente que tem... é porque existe verdade. Né? Na realidade tem gente que tem dignidade. Eu acho que essa dignidade é muito importante, né? Porque só assim que a gente vai saber da verdade, né? Não, exatamente. A postura delas é bem interessante. Há uns 15 dias atrás, elas deram uma entrevista inédita pro Geraldo Luiz. Foi mesmo, eu assisti. Que a gente participou do programa também. E você vê, elas não disseram que elas viram ET. Ficou até meio estranho, talvez, pela edição, quando elas falam que parece que não viram nada, não sei o quê. Mas, assim, elas não se contradizem até hoje. Elas relatam o que elas viram. E elas foram muito serenas, né? Exatamente. Isso que é interessante. Exatamente. Porque a verdade traz essa serenidade. Você não precisa se preocupar em mentir. E uma coisa que é importante, as pessoas falam, elas queriam se expor, elas queriam ganhar espaço na mídia. Gente, alguém já parou pensar o transtorno que foi isso na vida dessas pessoas? Nossa, eu acho que uma pessoa, para contar um caso ufológico desse nível... humildes até hoje. Elas perdem mais do que ganham, se você quer saber. Exatamente, uma pessoa que se expõe dessa forma costuma perder mais do que ganhar. Eu acho. É fato. Você perde mais do que ganha. Eu quero saber a verdade se é verdade, né, que o Birajara Franco Rodrigues desmentiu o caso. Isso é importante. A gente vê por aí o pessoal falando, o Birajara desmentiu o caso Varginha, porque ele escreveu o livro Varginha, Desconstruindo o Mito e tal. Até onde eu sei, ele não desmentiu o caso Varginha. O que ele disse é o que eu falei no começo do programa. Não há elementos para se dizer que aquilo era um extraterrestre. Houve uma captura de um ser, houve toda aquela operação. Até onde eu sei, ele não desmente o caso. Ele simplesmente nega o que ele afirmava categoricamente antes, que era um extraterrestre. E eu acho que, nesse ponto, ele foi sensato. Porque você não pode afirmar também que é um ET ou que é um IT, né? Só que ele também depois... essa mudança de postura também coincidiu com ser depois do inquérito policial militar, onde ele e o Pacatini foram envolvidos, e ele parou de falar no assunto. Tudo vem acontecendo muito parecido de um para o outro, os dois desaparecem do meio. Ele não sumiu como o Pacatini, mas ele não se envolve mais no assunto.
Joseph, E a ficam gente... muitas dúvidas Com ainda, certeza, né? Mas assim, o Joseph vai trazer novidades, eu sinto isso claramente. Joseph, eu sei que você tem muito a passar, infelizmente nós estamos nos nossos momentos finais. Antes de você passar seus contatos, que é muito importante, eu tenho certeza que você vai ter muitos internautas que vão entrar em contato Com contigo, certeza. porque Assim espero. a gente tem muita curiosidade. Do seu ponto de vista de ufólogo, você acha que está se armando um momento decisivo para a humanidade ter um contato com algo diferente? Porque Olha, a gente vê governos, primeiros escalões de governo federal, com o ex-ministro do Canadá, O próprio Papa. o próprio Papa. O que está se armando no teu ponto de vista? sinceramente, Sinceramente. nada. Minha opinião é nada. O ex-ministro do Canadá não fala nada mais do que o pessoal do New Age fala. Se você prestar atenção no que ele fala das cartas que ele recebeu, ele não conta nada militar dele. Ele fala que disseram para ele por cartas, disseram para ele... No fundo, se você analisar o que ele fala, ele não falou nada de novo, não. Ele vem falando o que o pessoal da Nova Era vem falando sempre. Então, assim, não agregou nada. Eu acho que, assim, se depender dos militares revelarem informação, nós não vamos ter essa informação. A gente tem que cavar por a gente mesmo. Entendi. Porque Ou ver, né? ou ver, esse é importante, só ver não ajuda muito. Eu vejo, você vê, ela vê, Não, e eu te mas- conto. Agora, a gente tem que ver e registrar. É verdade. É isso que traz subsídio pra gente. Muito É verdade. bom. E vocês fazem um trabalho bem interessante. Passe o contato novamente do site para as pessoas terem Você é Claro. presidente do grupo, né? Isso, eu sou o presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas, onde o Edson, nosso diretor de pesquisa de campo, o Felipe Kling David faz a nossa análise de vídeos, o Dino cuida da parte de astronomia. A gente tem uma equipe bem grande Bacana. trabalhando com a gente. O site, para quem quiser visitar a gente, é o www.portalburn.com.br e o meu e-mail é joseph@ufólogo.com.br. Se você quiser esclarecer alguma dúvida ou tiver alguma informação importante sobre o caso Varginha, também escreve para a gente. E no nosso site você também vai poder acessar o nosso canal do YouTube, onde a gente tem vídeos, tem nossas palestras e tudo mais. Se você me permite, não só o caso Varginha, muitos outros, né? Porque Sim, muitas claro. pessoas nos contatam pedindo para passar para ufólogos. Gente, entre em contato diretamente É com verdade, eles. olha, pessoal. Olha aí, mandam fotos, mandam naves, mandam vídeos. Aliás, eu mandam tenho tudo. várias fotos de nave para te mandar que me mandaram. Nós vamos tá? Pode dar mandar. muito serviço Vamos pra fazer uma vocês. parceria aí, que o programa Enigmas com o nosso querido Uma coisa eu Joseph. te garanto, eu não enrolo. Se é alguma coisa estranha eu te falo, se não for eu falo na lata. Olha Ó, aí, gente, tá Pessoal, você feito. tem uma foto? Entra no Nós site vamos do mandar. nosso querido Joseph, que ele vai analisar e vai te mandar uma resposta imediata. Não adianta mandar para mim, eu sou apresentadora nem do programa pra de mim, TV. gente. Mas Manda- se vocês receberem, manda pra gente. Eu mando Pode para deixar, você. será um prazer. Joseph, fica o convite para um breve retorno. Muito obrigado, volto E sim. gratidão pela presença, uma honra enorme estar contigo. Eu que agradeço, a honra foi uma minha. pessoa de uma sobriedade, uma seriedade e assim, esclareceu pra caramba todo mundo. Gratidão, obrigado. velho. Imensa, viu? Gratidão, Joseph. Até o próximo Enigmas, pessoal.